sobre estrutura funcional, né? Vamos falar um pouquinho sobre os BPMs e vamos começar com um vídeo introduzindo esse tema. Um vídeo mais didático, né? Com alguns desenhos e tudo mais. Deixa eu aumentar aqui a tela e bora. Sabemos que o mundo está cada vez mais digital e conectado. Peraí. Mudanças e desafios surgem a todo momento, e se adaptar a essa transformação não é uma tarefa fácil. Com tantas atividades, regras e normas para gerenciar, é comum encontrarmos problemas monstruosos que parecem impossíveis de solucionar. Tem também os problemas de rotina, que nunca temos tempo para otimizar, além daqueles que resolvemos na teoria, mas nunca tiramos do papel. É aí que entra a gestão por processos, ou Business Process Management. Mas afinal, o que é BPM? O BPM é um conjunto de boas práticas de gerenciamento desenvolvida com o objetivo de organizar, facilitar e automatizar processos organizacionais. Por exemplo, sem um processo bem estruturado de solicitação de viagens, são comuns problemas como viagens realizadas sem autorização, compras de passagens e reservas feitas na última hora, demora do reembolso das despesas, insatisfação dos colaboradores, falta de transparência, entre outros. Para otimizar esse e outros processos dentro das organizações, podemos contar com soluções de gestão de processos de negócio, ou BPMS. O BPMS permite automatizar os processos e garante que o fluxo siga o caminho planejado, sem que nenhuma atividade seja pulada ou negligenciada. Com a adoção de uma solução de BPM, a empresa se beneficia de diversas formas, como o aumento da transparência, controle da performance, maior produtividade e eficiência, além da redução dos custos. Além disso, o BPM permite integrar facilmente diferentes tipos de sistemas de gestão, como ERP, ECM, HRM, SCM, CRM, entre outros. Com a implementação do BPM, atividades que antes causavam dores de cabeça ficam descomplicadas. E com o auxílio de uma solução completa como Fusion Platform, sua empresa otimiza também a gestão dos documentos e indicadores do negócio. Mas isso... Beleza, vamos pular o merchan, né? Então, aí é uma visão muito mais relacionada a negócios do que relacionada a TI. Porém, a gente consegue ter uma noção do para que o BPM serve. Então, ele serve para gerenciar todos os processos de negócio que a gente tem, né? Em gerenciamento de redes, né, a gente também tem o BPM, e vamos ver um pouquinho sobre. Então, toda empresa possui processos de negócio diferentes, exatamente o que estava falando lá. Então, cada empresa tem um processo, tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de atender seus colaboradores, seus clientes, né? E por esse motivo, necessidades e objetivos diferentes, motivo pelo qual o primeiro passo na utilização de uma modelagem BPM é entender por completo o processo que será afetado por essa mudança. Então, sempre que existe esse tipo de meu Deus, de norma ou de processo a se aplicar numa empresa, existe uma certa mudança na rotina dos colaboradores, na forma como eles trabalham. Às vezes eles começam a documentar algo que não existia, começam a fazer algo novo, começam a não fazer algumas tarefas. Normalmente aumenta o serviço, né? Quando a gente coloca um processo desse. Porém, a gente tem mais organização no serviço, né? Por exemplo, tem um cliente grande que eu estou trabalhando aí, que eu fui até hoje, eu cheguei lá para arrumar um negócio lá, aí eles falaram para mim, meu, aqui a gente é eletricista, mas a gente é técnico de TI, técnico de câmera, a gente é pintor, a gente é tudo, né? Então, olha só, é um processo dentro da empresa que não está bem estruturado, bem organizado. Então, eles passam a ter tarefas que não era para eles fazerem, era para ter outros profissionais fazendo isso, né? E eles estão organizando lá devagarinho, claro que não estão utilizando método nenhum, né? Estão mais pelo
feeling, né, do que eles podem fazer, pelo que eles podem... É... Ixi, Maria. Que foi, Ah, tá. Tite? Não. É um aluno aqui. Ah, tá. Eu vou falar aqui. Às 21 com você. Não, beleza. Eu pensei que era algo urgente, mas é um aluno de administração. Bom, então o BPM, em inglês Business Process Management, ou gerenciamento de processos e negócios, configura assim um método de gestão para gerenciar processos. Nossa Senhora. Então é um método de gerenciar processos empresariais, né? Ou seja, gerenciar qual que é o processo de uma empresa fazer algo do seu ramo. Então, por exemplo, o processo de vender uma bala. Então, você tem que comprar os insumos, matéria-prima, comprar a embalagem, passar pela produção, fazer o processo lá de produção da bala, embalar, né? E aí vender para o seu cliente. Quais são as estratégias? Qual é o método de venda? É emitido nota fiscal? É emitida a fatura de venda e tudo mais, né? E tudo isso daí tem que estar documentado, né? O que hoje chama-se BPM é o resultado de uma adaptação ocidental das melhores práticas de gerenciamento que evoluíram primariamente na produção japonesa. O termo mais equivalente é o Kaizen. Quando eu trabalhei no Itaú, eles tinham muito Kaizen. O que é o Kaizen? Ou a gente pode falar de método de melhoria contínua. É a gente fazer um ciclo, né? Nesse ciclo, a gente tem o desenvolvimento, né? A criação de uma ideia de melhoria, né? Depois, a aplicação dessa ideia de melhoria, né? A gente coloca ela para rodar. Depois, a avaliação, né? O teste para ver se essa melhoria foi boa ou não, né? Depois, a gente passa por um processo de vale a pena ou não vale a pena continuar com a sua melhoria. Se não vale a pena, descarte próxima melhoria. E assim vai. E é sempre um ciclo. Então a gente vai criar uma nova, aplicar, testar, e aí ver se vai colocar ela efetivamente ou não. Então é mais ou menos como se fosse um projeto beta, né? Então, o conceito de BPM, de acordo com Cruz, é o nome dado a um conjunto de múltiplos elementos, conceitos e metodologias que juntos têm a finalidade de tratar de forma holística processo de negócio. Adoro quando eles falam dessa forma tão bonita que ninguém entende nada. Mas são definições literárias, né? Então é importante mesmo. Então, o que o BPM fala aí? O que o Cruz fala? Que existem vários elementos, né? Múltiplos elementos, né? Que inclusive conceitos e metodologias. Ou seja, existem várias pessoas, vários processos acontecendo ao mesmo tempo e seguindo vários tipos de métricas, vários tipos de linguagens, vamos dizer assim. E todos eles têm a finalidade, né? A finalidade de realizar algum processo de negócio, que nem a gente falou, processo de produção, processo de venda, processo de compra, processo de reparo de TI, processo de projetos de TI, né? Então, todos esses processos de negócios, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E cada um deles segue uma certa metodologia, um certo conceito, né? E o BPM ajuda a acontecer esses processos, né? De forma boa, de forma rápida, de forma a não doer, né? Vamos pensar assim.
BPM, deu para entender mais ou menos o que é? Ô, professor, esse BPM é tipo um regulamento? Como se fosse uma metodologia, né? Uma forma de você gerenciar os seus processos, de você organizar os processos, as coisas que acontecem na empresa, né? Que nem a gente falou, uma compra, uma venda, um processo de contábil, né? Ou até o processo de suporte de TI. Né? São todos tarefas, né? Vamos pensar assim, que acontecem, né, numa empresa. E o BPM ele gerencia esse ciclo aí todo. Beleza? Ah, tá. Digamos então que é como se fosse um gerenciamento mesmo, né? Alguma coisa É, que assim nos desse o passo a passo de como fazer, né? isso, metodologia, isso mesmo. Não, É tranquilo. isso mesmo, passo a passo. Falou a ótima definição básica, né, para a gente poder facilitar na nossa mente. Então, ao escolher, lá embaixo ele fala um pouquinho sobre BPMN. Então, é Business Process Model and Notation, né? É, Algumas organizações constroem e administram processos de negócio através de sistemas legados, sistemas antigos de software de uma organização que mais que ainda são essenciais, pois fornecem serviços vitais para a empresa, pois incluem tecnologias de soluções e capacidade de integrar esses sistemas enquanto ministram instrumentos que automatizam. Então ele está falando um pouquinho aí sobre é, sistemas antigos, né, que as empresas usam. Eu tenho um cliente que ele tem um sistema que eles usam que é o mesmo sistema duas empresas atrás, ou seja, passou a empresa A, passou a empresa B, estão na empresa C, porém eles utilizam o sistema lá da empresa A. Então, se der algum problema, alguma zica no sistema, ferrou, eles vão ter que comprar tudo de novo, né? Mas por enquanto eles estão utilizando lá de trás, né? Mais ou menos, ele está citando um exemplo aí, mas não tem nada a ver com BPMN, só reparei só. Mas tudo bem. Ele fala muito aí sobre BPM e tal, mas isso aqui a gente vai fazer uma pesquisa lá na internet para ficar mais fácil de entender. A gente já entendeu o conceito da coisa e vamos seguir jogo. E aí ele fala um pouquinho sobre gerenciamento de serviços. Isso é bem legal. Atualmente o termo serviço é aplicado virtualmente em todo o contexto da área de TI, sem que haja um claro entendimento do significado que tem hoje. Plataformas tecnológicas e produtos físicos não são serviços, mas sim pontos de acesso ou habilitadores dos serviços, né? Em termos organizacionais, uma área de TI orientada a serviços é muito diferente de uma outra que adota um modelo baseado na disponibilização de recursos, também conhecido como tradicional. Então, a gente tem que entender que o termo serviço, ele não está ligado a um servidor, não está ligado a um software, não está ligado a uma plataforma, né, como ele fala aí, tecnológica. O serviço, ele é mais ou menos o processo que a TI nos auxilia a resolver, né? Então, para que a TI está implantando esse serviço? Para poder nos ajudar a emitir notas mais rápido, para poder nos ajudar a acessar a internet daquele galpão, né? Então, isso que é o serviço, né? É a tarefa, né? Vamos pensar assim. Muitas áreas de TI estão iniciando um movimento para se tornarem orientadas a serviços, sem uma clara visão do escopo, dos riscos e do retorno dessa nova abordagem. Como resultado, a taxa de falhas é expressiva e a cada dia que passa mais visível. É, então, a TI, ela, quando é orientada ao serviço, né, ela tem que ter uma visão total do processo de negócio da empresa. Então, vamos pensar assim: qual que é o objetivo dessa empresa aqui? Ah, essa empresa aqui, ela precisa enviar e-mails, ela precisa
coletar novos clientes para poder ou fazer ligações, né? Ou falar pelo WhatsApp, por outras mídias, para poder coletar novos clientes e atender os clientes de forma correta, beleza? O que a TI pode ajudar nesse processo aí? A gente pode contratar um serviço de e-mail marketing, legal. A gente pode comprar uma base de dados de e-mails, marketing também. A gente pode arrumar alguns telefones de pessoas, né? Que a gente consegue aí uma base de dados de telefones. Então, a TI, ela tem que ajudar nesse processo aí. Como que a gente vai organizar esses contatos que a gente vai fazer? Existe um sistema para a gente poder ajudar esse pessoal, né? Os computadores estão aptos a fazer esse tipo de tarefa, a ajudar as pessoas nisso? Vai precisar imprimir? Não vai precisar imprimir? Se imprime, é realmente necessário? Por que não mostrar isso na tela do computador e não impresso, né? Então a gente tem que pensar em todo o escopo. Isso é um exemplo bem esdrúxulo para a gente poder entender no que a TI pode ajudar num caso, num caso de negócio, né? Num processo de negócio. Na pós a gente via muito isso, né? Os casos, né? Os cases, né? Então, a diferença entre uma área de TI que adota o modelo tradicional e outra orientada a serviços pode ser resumidamente da seguinte forma: a TI tradicional define a si mesma como uma provedora de tecnologia, trabalhando de dentro para fora. A TI orientada a serviços se autodefine como uma provedora de serviços, trabalhando de fora para dentro. Tais perspectivas de atuação também representam diferentes atributos das culturas centralizadas na tecnologia e no cliente, respectivamente. Então, ele está falando de dois pensamentos de TI. A TI tradicional, que fala, eu dou a tecnologia para as pessoas, né? E a TI orientada a serviços, que analisa o processo e provê uma solução para ele, né? Um serviço para ele. Eu penso muito da seguinte forma para analisar uma situação dessa. Uma pessoa chega em mim e fala: Lucas, eu preciso de um computador. Eu falo: legal, eu vendo computadores, eu tenho computadores. Qual a sua necessidade? Eu quero um computadorzinho só para usar. Beleza, mas o que você vai fazer nesse computador? Eu vou utilizar o AutoCAD, eu vou utilizar o Photoshop, ou não, eu só vou acessar a internet. Não, eu só vou emitir notas por esse computador. Então tá bom, você pode ter um computador desse daqui. Esse computador vai te atender para sua necessidade, né? Outro dia veio uma menina me falar, Lucas, tal, eu preciso de um notebook para mexer com sistema, putz, como que era o nome do sistema? Era um sistema de engenharia. Só que eu só tenho. Não, aí eu falei assim, beleza, você precisa de um notebook. Quanto você quer gastar para isso, né? Quanto você quer gastar lá? R$ 2.000. Aí eu fui no Mercado Livre, achei um computador de 2.400 e falei, ó, o mínimo que eu achei foi esse aqui. Toma aí. Um computador usadinho, com marcas de uso, mas que tem placa de vídeo, que ia atender a necessidade dela, né? Aí ela, não, mas esse daqui, ó. Aí me mandou um Dell com processador Pentium e 4 GB de memória sem placa de vídeo. Um computador muito simples. Aí eu falei, ó, esse daí, ele não tem placa de vídeo. E o processador é muito simples. Esse computador é somente para acesso à internet. Aí beleza, ela tá bom. Aí ela vai, daqui a pouco me manda outro. E esse daqui? Mesma coisa. Era praticamente o mesmo computador, só que de outra marca. Eu falei, ó, não adianta você ir pela boniteza do computador, você tem que ir pela característica dele. Se ele não tem uma placa de vídeo dedicada, não vai te atender. Então, é a mesma coisa. A TI, ela não pode ser só uma provedora de tecnologia. Eu tenho tecnologia e eu te dou tecnologia. Não. A TI, ela tem que entender qual é a necessidade, qual é o serviço, qual é o processo de negócio e aplicar uma solução para isso. Entendeu? Dormiu aí?
Entendi sim, professor. O engraçado é que as empresas, elas, assim, a partir da, assim, dentro de uma empresa, de uma corporação, eles não dão muito valor para TI, né? Eles meio Não, que de jeito cagam na nenhum. cabeça da gente, né? É verdade. Você tá certíssimo. Tipo E. assim, eu Uhum. digo isso porque eu trabalho numa rede de padaria e a gente só dava moral pros caras do TI quando caía sistema, os PC travava, entendeu? E assim, os caras cagavam pra gente também, porque aí era no tempo deles e quando eles quisessem também. Então, olha só. Você cria um certo descaso, né? Tanto de um lado quanto do outro. Porque vocês não davam nada para TI quando vocês não precisavam dela. Sim. E eles, como vocês não tinham um certo, entre aspas, desprezo, eles achavam que também não deviam dar tudo de si para vocês, né? E aí Uhum, acontece. é isso mesmo. Bom, eu vejo muito isso e falo muito isso para as pessoas, que as pessoas não acham que TI seja um investimento. Acho que a gente já falou. Ah, não. Eu falei isso numa aula de administração. TI não é investimento. Não, TI não é gasto. TI é investimento. Então, eu chego para você e falo, ó, para arrumar esse computador aqui, fica R$ 500. Aí você fala, ah, mas eu não vou gastar R$ 500 para arrumar um computador, sendo que eu posso comprar um novo, não sei o quê. Aí eu falo, ó, beleza, mas aqui você vai gastar, você vai investir R$ 500 e vai voltar do jeito que estava. Se você comprar um novo, você vai investir R$ 3.000. Porém, você vai ter um computador novo, na garantia. Então, para você poder finalizar o seu serviço, para você poder seguir o seu processo de negócio, né? Então, TI é muito mais investimento do que gasto, né? Por exemplo, vamos tirar esse switch 10/100, vamos colocar um switch gigabit. Ah, mas eu vou gastar R$ 500. Sim, mas você vai investir e você vai ter retorno, porque as pessoas não vão ficar demorando para transferir dados daqui para ali, de lá para cá, né? As coisas vão fluir, né? Os dados vão fluir muito mais rapidamente e as pessoas não vão ficar paradas olhando para o computador transferindo dados, né? Isso é bom para você mesmo, para sua própria rede, para os seus próprios colaboradores, né? Mas eu não vou comprar um roteador é, de alta escala de Wi-Fi lá para poder é, acessar o Wi-Fi de um computadorzinho lá da produção. Beleza, mas esse computador da produção, ele te gera uma certa vantagem, um certo lucro? Ah, ele me ajuda porque eu consigo adiantar os pedidos, né? As pessoas conseguem visualizar mais fácil, não precisa ir até a salinha tal para poder visualizar. Então, você está ganhando dinheiro em cima dele, né? Então, você tem que pensar que é um investimento. Você está pondo dinheiro para poder seguir ou melhorar o seu processo de negócio. Fechou? Fechou, professor. É bem isso mesmo. Pode seguir aí o barco aí. Agora pensa, uma padaria. Você acha que os caras querem fazer o quê? Quer fazer pão, vender pão. Então, lá Eles na vão padaria. ligar pro cara que faz a comandinha lá? Claro Tá que nem não. aí, não é? Jamais, claro que não. E tipo assim, eu trabalhei em uma que a gente não tinha esse departamento. Quando dava ruim lá, a gente chamava um camarada que era amigo do dono, que manjava mexer com computação, mas tinha que ver, cara. O cara passava o dia inteiro enrolando, ganhava um dinheiro lá para ir lá resolver uma parada lá. Não, ó, não vai dar para resolver hoje, eu volto amanhã. E ficava uma semana, cara, comendo nosso dinheiro. E era coisa simples, entendeu? Então é complicado. Então, é o pior profissional que tem, né? Então, cara, é tipo pedreiro, sabe? Você contrata o cara para fazer uma obra, você paga ele a diária. Você acha que ele vai Nossa, terminar em um você é dia só? louco. Não vai, Demorou entendeu? um ano. Então, mas é bem isso mesmo. Na verdade, eu estou começando a ter uma visão bem diferente agora que estou passando por esses processos. Mas antigamente é aquilo que a gente vê até na internet, né? Os memes lá, que TI é só vai lá, instala o computador e já era, né? Não vê mais.
Não, com certeza. Os caras não veem Eu muita finalidade. Eu instalo alguns sistemas de desenho que só eu sei assim na região aqui. É muito difícil alguém que manje. Que é PowerMill, PowerShape, AutoCAD, Inventor, CATIA, SolidWorks. E às vezes o pessoal traz na loja lá, e aí eu jogo um preço lá, 50, 100, R$ 150 para instalar, dependendo da quantidade de software que a pessoa quer. E, eu acho que é muito raro alguém reclamar de preço. Os caras viram para mim e falaram: Lucas, preciso instalar esse aqui. Quanto você faz? Ah, faço R$ 100. Tá bom, pode fazer. Eu posso demorar 15 minutos para instalar o software. O cara vai pagar com gosto. Porque ele sabe que não é fácil, né? Você gastar, você fazer esse software. Você tem que ter conhecimento para instalar. É diferente de você ir lá, por exemplo, vou trocar uma fonte. Olha só, eu vou abrir o computador, tirar dois parafusos, vou tirar 5 conectores de força, vou desplugar, desrosquear 5 parafusos na fonte, vou pôr outra fonte, plugar os 5 plugs novamente, dar uma ajeitadinha nos cabos, fechar o gabinete. Cobro 120 da fonte mais 80 da mão de obra, só pela visita. Aí o cara fala: pô, mas você demorou 5 minutos aí para fazer? É bem isso Pensa que dá mesmo. para fazer? Entendeu? É O isso cara mesmo. desvaloriza o seu serviço, né? Mas e o trampo que você teve para ir lá, né? O tempo que você está perdendo, né? É bem Você isso ficou mesmo. esperando, você ficou esperando a menina liberar o espaço lá para você poder trabalhar. Aí você foi comprar essa fonte lá, não sei aonde, né? Aconteceu uma vez comigo isso aí. O cara pediu para mim fazer uma logomarca para ele, né? Uhum, Que eu também manjo mexer nessa parte gráfica, né? uhum. Aí ele falou: Eliseu, faz um logotipo para mim, para a empresa. Aí beleza. Aí o cara veio, mandou as ideias para mim. E um dia lá, eu fui lá, desenvolvi o negócio para ele, rapidão. Mandei para ele: e aí, gostei, gostei. Quanto que é? É X. Caraca, velho, mas, mano, é o preço é esse, entendeu? É o quê? Uns 400 pau? Você fazer uma logomarca, o mais barato vai pagar é se você conseguir uma sorte, 250 conto. Só lá. Eu pego o logotipo, faço, mando para você em PDF, pra você mandar para gráfica e já era. É. Não, é 250 mesmo. Uma vez eu perguntei para uma galera, eles falaram 300, 350 e eu vi uma pessoa cobrando 400, 500. É isso mesmo. Mas, tá certo, tem que valorizar o serviço. Ó, a formatação. Por que que eu abaixei o valor da formatação? Coloquei R$ 70. Porque eu meio que automatizei a formatação. Ah, Então eu tenho tudo muito fácil no pendrive, tudo muito rápido. Hoje eu formatei, por exemplo, 2 computadores em coisa de 15 minutos, 20 minutos. aí sim. Aí eu cobrando R$ 70 tranquilo, mas antes eu cobrava 100, 120. É. Depende também, se eu vou ter que buscar o computador, eu cobro 100, 120. Aí tem o deslocamento, né? Então a gente tem que pensar nesse trâmite, né? E é tudo investimento, Sim, né? com Você tem que sempre certeza. jogar para a pessoa isso. Falar para o cliente: ó, você está investindo, isso daí você vai ganhar dinheiro dessa forma. Você tem que valorizar o que você está fazendo. Porque quando a gente envolve valor, as coisas mudam, né? Então a gente tem aquela questão do dado, informação, conhecimento e valor. Então, uma fonte é um dado. Vamos pensar assim. Uma fonte de computador que liga o computador é uma informação. Trocar uma fonte de computador é um conhecimento. E fazer o serviço de trocar uma fonte de computador já agrega valor, né? Ou melhor, salvar uma empresa, ligar uma máquina de nota fiscal ao trocar uma fonte. Você está gerando valor. Então a gente tem que pensar nesses 4 pontos aí: dado, informação, conhecimento e valor. Quando você chega no valor, você está transformando aquilo em investimento, em dinheiro, né? Em lucro. Beleza.
Gerenciamento de redes. Em relação à arquitetura de gerenciamento de rede, podemos citar 3 componentes principais. A entidade gerenciadora, que é uma aplicação que em geral tem uma pessoa no circuito e que é executada em uma estação central de gerência de rede. Ou seja, em gerenciamento de... Opa, eu pulei aqui, hein? Desculpa, vamos voltar. Gerenciamento de redes. É isso mesmo. As redes de computador tornaram-se a linha de produção, armazenamento e sistemas de entregas de diversas organizações, merecendo assim todos os recursos de gerenciamento, já forjados nas fornalhas da indústria pesada. Os programas de gerenciamento de redes tomam o lugar dos inspetores de capacetes e lanternas. Esses programas são executados em servidores, hubs e até nas placas de rede. Eles coletam estatísticas do movimento dos dados e vigiam as condições que excedem os limites dos programas. Se eles detectam um problema, alertam um programa de gerenciamento central que pode gerar certos tipos de ações de reinicialização ou re-roteamento e pedir ajuda humana. Então ele está falando aí sobre aquele sistema que a gente falou de gerenciamento de redes. A gente já está meio cansado até dessa questão. Esse sistema ele vai identificar problemas e vai tentar resolvê-los, né? E ele pode até fazer isso meio que automaticamente, né? Ele vai detectar ali e inspecionar. Os fabricantes de equipamentos de redes adotaram muitos conjuntos de padrões para a operação de programas gerenciados, um conjunto de padrões popular. O gerenciador de protocolos de rede simples, SNMP, né, que seria o protocolo que a gente vai trabalhar em gerenciamento de redes, serve como bom exemplo para todos os sistemas sob a arquitetura SNMP. Pequenos programas de gerenciamento, conhecidos como agentes, são executados em um processador especial contido em uma variedade de dispositivos ligados em rede. Esses programas monitoram os dispositivos e coletam os dados estatísticos de um formato conhecido como Management Information Base, ou MIB, Base de Informações de Gerenciamento, um programa central conhecido como Management Console Program, programa de gerenciamento de console de gerenciamento, ordena os agentes em uma base regular e descarrega conteúdos dos seus MIBs. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que os fabricantes já fabricaram todos os nossos dispositivos de rede com essa capacidade de compatibilidade com o SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de rede, né, simples, protocolo de gerenciamento de rede simples. E ele está presente em todos os nossos dispositivos, roteador, computador, switch, access point, servidores e tudo mais. E aí a gente tem pequenos programas dentro de todos os computadores para poder analisar os computadores, roteadores, desses dispositivos aí, a gente tem pequenos programas para poder analisar o que está acontecendo dentro de cada um. Então, o programa do meu computador ele vai analisar a temperatura, vai analisar a velocidade dos coolers, vai analisar a temperatura do cooler, do processador, perdão, vai analisar os pacotes de rede que estão entrando e saindo, né? E pronto. O do roteador, mesma coisa. O do switch, o do servidor, a mesma coisa. E aí ele fala que esses programas monitoram os dispositivos e coletam dados estatísticos em um formato conhecido como MIB. Então, o MIB é um formato, né, de arquivo, vamos pensar assim, que é enviado para o sistema central de gerenciamento de rede, né? Então, que é conhecido como Management Console Program. MCP, né? Ordena os agentes em uma base regular e descarrega o conteúdo dos seus MIBs. Então, dentro de todos os dispositivos, a gente tem MIB. Então, MIB aqui, MIB ali, MIB ali, MIB aqui, MIB aqui. E eles enviam todos os dados para o console central, né? Então, é como se a gente tivesse o lixeiro, né? O lixeiro ele vai passando de casa em casa, pegando os lixos e jogando tudo no caminhão. E o aterro seria o console central.
Então, todos os lixos de todas as casas se encontram no aterro. Mais ou menos isso. Deu para entender a analogia? Sim. Então, a gente tem ali uma série de dispositivos de rede que estão se comunicando por meio de com um programa central, um servidor central ali, né? Chamado de Management Console Program. E agora vamos falar sobre os elementos de rede. Então, a gente tem, em relação à arquitetura, a gente começou a falar aqui, 3 componentes. A entidade gerenciadora, que é aquele cara lá atrás, que gerencia tudo, né? Põe no mute aí que estão... Por favor. Valeu. E ele tem uma pessoa por trás dele, ou seja, um gerenciador lá de rede para poder observar tudo que está acontecendo na rede, né? Controle e coleta o processamento e análise e ou apresentação de informações e gerenciamento de rede. É aqui que o administrador interage com os dispositivos. Então, esse programa ele vai poder monitorar e interagir com os dispositivos de rede, igual ele falou lá em cima, reinicializar um dispositivo, ele vai poder re-rotear, ele pode resetar também um dispositivo, ele pode indicar uma possível troca, né? Ó, vai ter que trocar esse cara aí, não tá aguentando e tudo mais. Um dispositivo gerenciado, que é um equipamento de rede, incluindo software, que reside em uma rede gerenciada. Então, a gente está falando dos dispositivos que são gerenciados, os MIBs, né? Pode ser um hospedeiro, um roteador, uma ponte, um hub, uma impressora ou um modem. Dentro dele pode haver diversos objetos gerenciados, peças de hardware que estão dentro do dispositivo gerenciado e tem informações associadas a eles que são coletadas dentro de uma MIB. Dentro dele ainda existe um agente de gerenciamento de rede, que é um processo executado no dispositivo gerenciado e que se comunica com a entidade gerenciadora e executa ações locais no dispositivo gerenciado, sobre o comando e o controle da entidade gerenciadora. Nossa, ele fala muito gerenciado, gerenciador, gerenciado. Mas assim, enxutando tudo isso, ele fala que existe o sistema central, ele fala que existe o MIB, né, o dispositivo que se comunica por meio dos MIBs, né, então o dispositivo que dá os sinais lá, bons, ruins, me troca, o sinal reinicializa, ele pode ser um roteador, um switch, ele pode ser uma impressora, um modem, um servidor, ou até um computador, né? O terceiro componente de uma arquitetura de gerenciamento de rede é o protocolo de gerenciamento de rede, que é executado entre a entidade gerenciadora e o agente de gerenciamento de rede dos dispositivos gerenciados, o que permite a entidade gerenciadora investigue o estado dos dispositivos gerenciados e, indiretamente, execute ações sobre eles mediante seus agentes. Então, a gente tem aqui o software de gerenciamento, a gente tem os dispositivos gerenciados e a gente tem o protocolo de comunicação, né? Que a gente está fazendo essa comunicação. Ou seja, naquela analogia que eu fiz lá atrás, a gente tem o lixo da nossa casa, a gente tem o caminhão de lixo com os seus lixeiros e a gente tem o aterro, né? O lixo da nossa casa é o MIB, o lixeiro junto com o caminhão de lixo é o SNMP, que é o protocolo de comunicação, e o aterro é o gerente de rede, né? A diferença é que o lixo não volta para a gente, né? Não diretamente, né? Mas o lixo não volta para a gente. No caso do gerenciamento de rede, as informações vão e vêm ao mesmo tempo, né? Existe uma comunicação de ida e volta. Sinal de temperatura, sinal de reinício, sinal de problema, né? Sinal de re-roteamento. E assim vai. Né? Então são 3 elementos. Fechou?
Fechou. Boa. Entrou eu, Guilherme, nem te vi. Faz tempo que eu tô desde o começo da aula, professor. Oxe, eu nem te vi, mano. Mas que bom. Bom, então, gente, já ficou mais fácil o gerenciamento de redes. Olha só. Até eu também tô melhorando no meu gerenciamento de redes, porque é a segunda vez que eu tô dando essas aulas, né? Então a gente tem que entender que existem três caras, né? Até aí tá fácil, hein? Tá de boa. E ele fala aí agora, gente, dos elementos de rede. E um sistema de comunicação é composto por 5 elementos. Então ele falou aqui em relação à arquitetura, né? Os principais componentes. E agora ele vai falar dos elementos de rede. Então, um sistema de comunicação é composto por 5 elementos: mensagem, que vai ser a informação que ele vai transmitir. Transmissor é o cara que está enviando a mensagem, o dispositivo, né? Receptor é o cara que recebe a mensagem. O meio é o caminho físico por onde ele viaja, é um cabo, é sem fio, né? É um cabo de rede, é um cabo de fibra ótica. Protocolo é o conjunto de regras que governam a comunicação de dados. Então a gente pode estar falando aí do SNMP. E o fluxo de dados, uma comunicação entre dois dispositivos, pode ser simplex, half duplex, duplex e full duplex, né? A gente já vai falar, a gente já falou sobre isso lá no comecinho de redes, na primeira aula, provavelmente vocês estiveram com o professor Marcello, né? De simplex, Me lembro. half duplex e full duplex. Então, gente, a gente está falando aqui com uma pessoa, uma conversa está acontecendo. Então, uma pessoa está falando olá para outra pessoa. Essa é a mensagem, olá, né? Quem é o transmissor? Eu, né? Eu estou falando olá. Quem é o receptor? Vocês estão recebendo o meu olá. Estão recebendo minha mensagem. Qual é o meio que eu estou utilizando? Eu estou utilizando a internet, estou utilizando o caminho de voz do Microsoft Teams, né? Para vocês receberem. E qual é o protocolo? Gente, o protocolo aqui é a língua portuguesa, né? Está saindo olá, que é uma palavra em português para vocês, e vocês entenderam qual o idioma, né? No caso, em TI, a gente está falando da linguagem de programação, do protocolo que ele está utilizando. Mas se a gente fosse falar numa conversa entre duas pessoas, seria o idioma, né? A língua portuguesa. E o fluxo de dados, né? Dessa forma, a gente consegue analisar se a comunicação só vai, se ela só vai ou só vem, ou se ela só vai e vem ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem o simplex, que é uma comunicação unidirecional. Eu falo olá e acabou. Vocês acatam o meu olá e não retornam nada para mim. Né? Half duplex, eu falo alô, olá, quer dizer, vocês falam olá. Nunca ao mesmo tempo. Senão, não vai funcionar. Né? Quem lembra daquele erradinho, né? Câmbio. Trabalha como half duplex. E o full duplex, que ambas podem transmitir e receber ao mesmo tempo. Eu estou falando olá, vocês já estão me cortando com olá e já acontece um tudo bem e vocês já estão me falando tô bem você e assim vai. Tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente está falando naquela bagunça e todo mundo está se entendendo, né? Deu para entender? Suave. Suave, né? Isso aí é legal. Isso aí é lá atrás, né? A gente aprendeu e a gente volta a aprender. Então hoje a gente falou sobre BPM, o que é. A gente falou sobre os componentes principais ali de rede. A gente falou sobre os elementos de rede. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. A gente falou sobre MIB, né? Que seria um dos componentes principais. E a gente falou sobre gerenciamento de serviço, né? Que é sempre voltado a orientada a serviços, né? Que a TI é orientada a serviços. Então, olha só o tanto de assunto que a gente falou de uma só vez, né? Maria, tem gente me ligando aqui, deixa eu ver.
Minha filha, agora não, né? Galera, esses 5 elementos aí, BPM, falamos sobre TI, orientada a serviços, investimento e não gasto, né? Os componentes principais do gerenciamento de rede, os elementos de rede e, claro que é um dos componentes, mas é importante a gente saber o que é o MIB. Fechou? Os 5? Fechou. De boa. Então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário aí? Professor, o Diga. transmissor, no caso, é o dispositivo que envia mensagem. Isso. Ele é um computador comum, né? Que envia mensagem para outro computador, né? Na verdade, pode ser um roteador que está enviando a mensagem, porque ele é um dispositivo de rede, não se esqueça. Pode ser um switch, pode ser um access point, pode ser um servidor, pode ser um computador, né? Só que o transmissor, a gente tem que pensar que ele não é só o MIB. Ele também pode ser o sistema de gerenciamento de redes. Porque pensa comigo, ele manda mensagem, fala: "Estou quente". O receptor, no caso, é o sistema de gerenciamento, certo? Fechou? Certo. O sistema de gerenciamento manda um recado: reinicie. E ele passa a ser quem? O receptor. O transmissor. Ah, entendi. Então, ele recebe a mensagem e envia outra mensagem, né? E o receptor passa a ser o MIB. E recebe a mensagem de reinicie e reinicia. Fechou? Fechou. Tá bom. Olha que legal. É como se fosse uma conversa, né? A gente vai trocando informações e ele vai mandando um comando, né? Como se fosse um robô, né? A gente fala, levante o braço, ele vai levanta o braço. Aí a gente fala, levante o braço, ele vai falar, já estou com o braço levantado, não preciso levantar. Então ele passa a mandar a mensagem, né? Mais ou menos isso. Então tá bom. Galera, por hoje é só. Vou mandar o exercício para vocês. Deixa eu terminar a gravação aqui. Boa noite, professor. Valeu, Eliseu. Boa noite. Valeu, boa noite.